E aí, bededa ou bededa, tudo bem? Bora para mais uma aula em que a gente vai falar de cores, de luzes, mas agora pegando mais firme no sentido de que luz é onda eletromagnética e as cores são luzes capazes de serem percebidas pelos nossos olhos. O que é o eletromagnetismo, gente? É uma parte da física que estuda a interação entre eletricidade e magnetismo. Se você tem um fio onde passa uma corrente elétrica, essa corrente elétrica passando por ali cria um campo elétrico. Mas também, como os elétrons ali estão em movimento, também cria-se um campo magnético. Então, eletricidade e magnetismo tá junto. Quando você tem uma carga elétrica, né, um elétron, por exemplo, só por existir ele já cria ao redor dele um campo elétrico. Mas se essa carga elétrica está em movimento, e todas estão, aí cria-se também um campo magnético em torno dessa carga. E como onda é uma oscilação no meio, uma deturpação no meio, é a maneira como uma deturpação provocada no meio se propaga, a gente tem onda eletromagnética, tá? Então, ó, o que é uma onda? É uma forma de propagação de energia por oscilação do meio. Se você joga uma pedra num lago, você causa uma deturpação nesse meio. E a maneira como essa deturpação se propaga é a onda. A onda transporta energia, mas não transporta matéria. Se nessa poça d'água que você jogou uma pedrinha e observou a formação de uma onda, se ali estiver flutuando uma folhinha de uma árvore, a onda vai passar pela folha, ela vai subir, descer, mas não vai sair do lugar. Ela não vai para frente junto com a onda, porque a onda não transporta matéria, ela só transporta energia, tá bom? Olha outro exemplo de uma onda sendo formada ali. Quando você bate uma corda, você aplica uma força, né, que é energia. E conforme você movimenta a corda com a aplicação da sua força, essa energia é transmitida ao longo da corda. Então acontece o transporte de energia, mas não o transporte de matéria. As partículas que formam a corda não saem do lugar. Elas vão para cima e para baixo, mas elas não saem dali, elas não vão para frente, tá? Olha o exemplo de uma folhinha aí, oscilando numa onda, mas sem ir para frente, junto com a onda. E ali a superfície de água também, com a formação de uma onda. Gente, o que é característica de uma onda? Olha só, a gente pode desenhar uma onda desse jeito aqui. A parte mais alta aqui da onda a gente chama de crista, a parte mais baixa a gente chama de vale, e entre a crista e o vale, no meio, formando uma imagem simétrica, a gente tem ali o ponto de equilíbrio, tá? Da onda. Do ponto de equilíbrio até a crista ou até o vale, a gente tem o que a gente chama de amplitude. Só que mais importante do que entender a amplitude é entender o comprimento de onda, que vai de um ponto da onda até outro, percorrendo uma onda inteira. Então você pode medir o comprimento da onda indo de um vale até outro vale. Esse é o comprimento dessa onda. Ou indo de uma crista até outra crista. Ou até indo de um ponto de equilíbrio até o outro equivalente, depois de percorrer um vale e uma crista. São três formas diferentes de medir o comprimento da onda. E tem também a frequência. A frequência tem a ver com o tempo. Quantas ondas se formam, quantos ciclos de onda a gente tem em um segundo. Nesse caso, se a gente for medir na unidade que a gente chama de Hertz, que Hertz foi um cara que estudou muito onda. Ele foi o primeiro a conseguir mostrar como é o desenho de uma onda. Então, quantas ondas a gente tem em um segundo é o Hertz, tá? E tem também o período, que é o inverso da frequência. O período seria o quê? Uma onda leva quanto tempo para se formar, tá? Então vamos lá. Comprimento da onda, distância entre dois vales ou duas cristas, por exemplo. Frequência, quantidade de ciclo de onda por unidade de tempo. Normalmente a gente usa o Hertz porque a unidade de tempo é o segundo.
Período é o inverso da frequência. É o tempo em que uma onda acontece, que um ciclo de onda acontece. A amplitude é da zona de equilíbrio até um vale ou uma crista da onda. E a velocidade é a distância dividido pelo tempo, né? A velocidade com que uma onda se propaga, a gente vê a distância que a onda percorre e divide pelo tempo que ela levou para percorrer. Falando em velocidade, vamos pegar aí duas ondas diferentes: a luz e o som. A luz é a coisa mais veloz que a gente conhece, né? A velocidade com que a luz se desloca no vácuo, que é a ausência de matéria, é o que tem no espaço sideral. Não tem partículas de ar, por exemplo, no espaço sideral. O que a gente tem é vácuo, é ausência de matéria. Nesse vácuo, a luz se propaga a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Significa que em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. É a coisa mais veloz que o ser humano conhece até hoje. A gente não tem ideia de outra coisa que seja mais veloz que isso. Mas mesmo assim, a velocidade da luz muda em meios transparentes diferentes. No vácuo é 300 mil km por segundo, na água é 225.400 km por segundo. Entende? Então, conforme a luz percorre meios cada vez mais densos, com mais partículas, mais resistência tem à propagação da luz. Então, no vácuo a luz é muito veloz, no ar é menos veloz, porque o ar é feito de partículas, né? E na água, menos veloz ainda. Se você tiver vidro, menos veloz ainda, tá? O som já é o contrário, porque o som depende de partícula para se propagar, para formar a onda. Então, quanto mais partícula, quanto mais próximas elas estão, mais veloz o som se propaga. Veja só, a velocidade do som no ar. Eita, sai daí, obrigado. É 343 metros por segundo. Veja que quando a gente falou de velocidade da luz, nós estamos falando de quilômetro por segundo. Velocidade do som, a gente está falando em metros por segundo. No ar é 343 metros por segundo. No alumínio, que é um sólido, né, partículas mais agregadas, 6.320 metros por segundo. Então, em meios sólidos, o som se propaga muito mais velozmente do que em meios gasosos. Já viu, não é da época de vocês, né, ver filme de Velho Oeste, mas quando tinha aqueles filmes de Bang Bang, meu pai assistia muito. Às vezes aparecia lá, né, os americanos lá conquistando o oeste, onde tinha os índios e eles brigavam com os índios. Alguns desenhos do Pica-Pau mostram isso. A gente vê o índio percebendo as carruagens do branco invasor antes dela aparecer. Então, antes de enxergar com algum tipo de luneta, sei lá, ele era capaz de sentir a vibração colocando o ouvido na terra. E aí ele via os cavalos, as rodas, né, causando a vibração. Ele escutava o som encostando o ouvido na terra, no solo. Gente, uma formulazinha importante para guardar nisso aí. Vi, lambi, fugi. Velocidade com que uma onda se propaga é igual a lambda, que é a unidade que representa o comprimento da onda, vezes a frequência dessa onda. Para memorizar, a gente guarda vi, lambi, fugi. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência, tá bom? É o comprimento da onda vezes a frequência da onda. Isso nos dá a velocidade dela. Olha, isso aqui é muito importante saber também. Quanto maior uma onda, menor a frequência dela. Compare as ondas de cima e de baixo. Qual onda é maior? A onda que tem maior comprimento é a de baixo. Porém, se você pegar a mesma faixa de espaço ali, no desenho de baixo, a gente vai ter menos ondas, né? Então a frequência é menor. Quanto maior o comprimento da onda, menor a frequência. No gráfico de cima, a gente tem ondas com uma frequência maior, só que elas têm menor comprimento. Então, quanto menor a onda, maior a frequência. Ou, quanto maior a onda, menor é a frequência. E, gente, como onda transporta energia, quanto maior a frequência da onda, mais energia ela transporta. Não se esqueçam disso.
Então, qual das duas ondas está transportando mais energia? A de cima ou a de baixo? A que tem alta frequência ou a que tem baixa frequência? A que tem alta frequência. Bom, classificando as ondas. De acordo com o sentido em que uma onda propaga a energia, ela pode se chamar de transversal ou longitudinal. Ondas longitudinais propagam a energia no mesmo sentido em que acontece a deturpação do meio. Olha só um exemplo. Para deformar uma mola, você pode usar seu dedinho e puxar ela para trás. Quando você solta, essa deformação vai ser transportada para frente, não é? Mas para causar ela, você puxou para trás. Então, para frente e para trás. A direção da vibração é a mesma com que a energia se propaga, certo? Agora, no caso de onda transversal, não. No caso de uma onda transversal, o sentido em que a energia se propaga é perpendicular à deformação no meio. Por exemplo, quando você chacoalha uma corda para cima e para baixo, a energia é transportada para frente. Então veja só, você fez o meio oscilar para cima e para baixo, mas a energia vai para frente, no sentido perpendicular. Isso que caracteriza uma onda transversal, tá? Então, ó, numa corda, a luz é um tipo de onda transversal, infravermelhos, ultravioleta, raio-x, tudo mais. Onda longitudinal, a gente tem o exemplo da mola, e também o som, tá, pessoal? Continuando em maneiras diferentes de classificar as ondas, elas podem ser unidimensionais, ou seja, tem só uma dimensão. Uma corda, por exemplo, ela só tem uma extensão, que é o comprimento. Então, ela é uma onda unidimensional. Ondas bidimensionais têm duas dimensões. Se você pensar num pano chacoalhando ao vento, ele tem duas dimensões, o comprimento e a largura. Então, essa onda se propaga em toda a superfície do tecido, assim como acontece na superfície de um lago, de uma piscina. Ah, mas a piscina ou o lago tem três dimensões. Sim, mas a propagação, se você pensar na superfície de um lago, de uma piscina, a superfície tem só duas dimensões, comprimento e largura. Ondas tridimensionais são como as ondas sonoras ou as ondas eletromagnéticas. Elas têm três dimensões. Quais são as três dimensões? Para cima e para baixo, para frente e para trás, para um lado e para o outro, entendeu? Para cima e para baixo uma dimensão, para frente e para trás outra dimensão, para um lado e para o outro outra dimensão. No caso das ondas eletromagnéticas, o campo elétrico oscila para cima e para baixo. Veja que aqui no terceiro desenho está representado em vermelho. E o campo magnético oscila de um lado para o outro, mas a onda se propaga para frente. Então você tem os três eixos aí numa onda tridimensional se propagando. Agora, de acordo com a natureza da onda, ah, as ondas mecânicas precisam de um meio físico. Elas só se propagam através da vibração de partículas. Então elas não se propagam no vácuo, no espaço. O som é uma onda mecânica e o som não se propaga no vácuo. O Sol irradia luz e calor para nós que estamos aqui na Terra, e entre a Terra e o Sol tem vácuo, uma imensidão de vácuo. Você escuta as explosões que acontecem no Sol? Não. Por quê? Mas você recebe a luz e o calor proveniente dessas explosões, né? Quando você vê um filme que tem uma nave espacial, você ouve o barulho do foguete? Não, o astronauta não escuta, ele está no vácuo. O vácuo não propaga a onda sonora. Então é uma mentira, tá? Nesses filmes aí de ficção científica. Agora, ondas que se propagam independentemente de ter partícula ou não, não precisa necessariamente de um meio material, essas são ondas eletromagnéticas, tá? Como a luz que a gente enxerga e outros tipos de luz que a gente não enxerga, como raio-x, ultravioleta, infravermelho e onda de rádio. Tudo isso é onda eletromagnética e a nossa aula vai falar principalmente desse tipo de onda.
Mas antes, vou falar aqui do som, tá bom? Aí, como é que o som se propaga? A gente tem a sirene emitindo um som. Ela faz vibrar um, uma superfície que tem aqui nela, né, uma tampinha aqui, e isso provoca a vibração das partículas de ar que estão aqui por fora, né? Por isso que a gente tem esse desenho no ícone do computador para você regular o som aí no celular, em caixinha de som e tudo mais. Porque é assim que a onda sonora se propaga, tá? Em áreas onde as partículas ficam mais rarefeitas, como aqui no meio, ou onde elas ficam mais comprimidas, como onde está o traço. E isso vai se espalhando, espalhando até chegar no seu ouvido. Esse ar chega vibrando, chega no seu ouvido, que chega no tímpano, que transmite por um caminho até chegar e ser percebido no seu cérebro. Lembra que quanto mais próximas as partículas do meio onde o som se propaga estão, maior a velocidade com que o som se propaga, tá? Então, nos sólidos, o som se propaga muito mais rápido do que nos líquidos, e nos líquidos mais rápido do que nos gases, beleza? Agora, a onda eletromagnética não. Ela se propaga independente do meio ser formado por partícula ou não. No ar, em meios transparentes como acrílico, vidro, a água, e no vácuo também, certo? Agora, a luz é o contrário do som. Quanto menos partícula tem no meio, mais rápido a luz se desloca. Então, no vácuo ela é mais veloz, depois nos gases, depois nos líquidos e depois nos sólidos transparentes. Porque essas partículas vão oferecer resistência à passagem da luz. Elas são um obstáculo à passagem de onda eletromagnética. Bom, esse vídeo aí vai recapitular muito do que eu falei para vocês. Por favor, assistam. E ó, os canais do YouTube de onde eu tirei os vídeos estão escritos aí embaixo para vocês darem uma conferida lá em outros conteúdos deles, tá bom? Pergunta importante é: o que exatamente é uma onda? Talvez a primeira coisa que venha à sua mente são as ondas do mar. E elas são ondas, mas só antes de começarem a quebrar. Além disso, as coisas no mar têm 3 dimensões e isso complica tudo. Nós vamos começar com conceitos mais simples. Opa, pausa. Ele falou: "Ah, você pensa na onda do mar, mas aquilo não é uma onda". Gente, a onda do mar é uma onda antes dela quebrar. A onda, quando quebra, ela é chamada de arrebentação. É quando toda a energia que vinha sendo transportada por ela não tem mais o meio onde ser transportada. Então ela arrebenta na forma de movimento, na forma de som, certo? É igual um chicote. Uma corda, quando você estrala ela, ela está solta na ponta. Pode ver que na ponta do chicote tem uma cordinha mais fina que a corda que está ao longo do chicote. A energia é transmitida, transmitida e lá na ponta ela vira som, né? É uma arrebentação também. O que provoca as ondulações no mar? Vento que acontecem no meio do oceano, tá? Opa, volta o play aqui. Pergunta importante é: o que exatamente é uma onda? Talvez a primeira coisa que venha à sua mente são as ondas do mar. E elas são ondas, mas só antes de começarem a quebrar. Além disso, as coisas no mar têm 3 dimensões e isso complica tudo. Nós vamos começar com conceitos mais simples. Outra maneira fácil de pensar em uma onda é imaginar uma corda em que uma ponta está presa a uma parede e você pega a outra ponta. Se você sacudir a corda para cima e para baixo, é possível observar um pulso se propagando até atingir a parede e em seguida o que acontece é que o pulso volta. Ele é Ó, quando o pulso volta, você percebeu ali no desenho que ele volta pelo lado de baixo? Isso é reflexão da onda, tá? refletido. Nesse caso, a vibração é para cima e para baixo e a onda anda, isso é, se propaga para frente e para trás. Isso é, um pedaço da corda sobe e, levantado o pedaço seguinte, um movimento se propaga pela corda toda. Mas a corda como um todo não se move no final da história. Mas esse exemplo não é uma onda qualquer. Existem diferentes tipos de onda. Essa é uma onda transversal. Ondas transversais têm essa característica de que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Ou seja, o movimento na corda é composto pelos pedaços dela subindo e descendo, mas a onda como um todo se move para a direita.
A onda é esse próprio movimento de subir e descer. Ela não faz parte da corda, mas é esse movimento repetido que atravessa a corda. Um ótimo exemplo de ondas transversais bastante usadas na física são as ondas eletromagnéticas. Da mesma maneira, nós temos ondas em que a vibração é na mesma direção que a propagação dela, e nós chamamos essas ondas de longitudinais. Um bom exemplo para visualizar as ondas longitudinais é pensar em uma mola e apertar alguns anéis dessa mola e observar que esse aperto que você fez irá se propagar por ela. Logo, a direção de vibração é a mesma da propagação. A onda, nesse caso, é esse movimento de para frente e para trás que acontece numa parte pequena da mola. Mas esse movimento é passado de um pedaço para o outro na mola e é essa transmissão do movimento que é a onda se propagando. Certo, esses são alguns exemplos de onda. Mas como nós podemos definir uma onda de uma maneira mais geral? Em um sentido bastante amplo, uma onda é qualquer sinal que se transmite de um ponto a outro de um meio com velocidade definida. Existe uma transmissão de informação entre dois pontos distantes sem que haja transporte direto de matéria de um desses pontos ao outro. Ou, se quisermos colocar isso de maneira ainda mais direta, a onda não é o que está sendo transportado, e sim o método com que o transporte acontece. Lembre-se disso porque é muito importante. Isso significa que naquele exemplo anterior na corda, o sinal é o impulso que você deu na corda, que se apresenta como essa distorção na forma da corda. E na mola, o sinal foi a apertada que você deu nela, que se apresenta como uma região que é comprimida mudando de posição na mola. Os exemplos de corda e mola são ondas unidimensionais, isso é, elas se propagam em apenas uma dimensão. Agora, e se nós tivéssemos mais de uma dimensão? Você consegue imaginar uma onda bidimensional? Não é difícil. Se uma gota d'água cair em um lago, o que acontece? Nós vamos ter uma perturbação que vai se propagando, certo? E isso é uma onda bidimensional que se desloca na superfície do lago. Existem também ondas tridimensionais. Dois exemplos delas estão ao nosso redor o tempo todo: ondas sonoras e eletromagnéticas. Essas ondas se comportam de maneira similar, só que ao invés de mover o ar ou a água em uma dimensão para se propagar, ondas de mais dimensões se propagam usando movimentos em mais dimensões. Uma coisa curiosa é que ondas em 3 dimensões seguem uma regra que já descobrimos no capítulo de gravitação, que nós vamos revisitar em eletromagnetismo. A intensidade da onda cai com o quadrado da distância. Isso é, um som 2 vezes mais longe soa 4 vezes mais baixo. E a razão disso, tanto na intensidade da força da gravidade quanto em sons, é que a intensidade está relacionada com a área de uma esfera de raio igual à distância entre objetos, ou do som emitindo e de quem está ouvindo. E como a área de uma esfera aumenta com o quadrado do raio, a intensidade da onda, ou da força da gravidade, diminui com o quadrado desse raio. Curioso, né? De tudo isso, a última parte é menos importante para nós por enquanto, mas é muito interessante. Porque quando o objeto está 2 vezes mais distante da fonte de propagação da onda, ela chega lá 4 vezes menos intensa. Isso aí, por exemplo, para quem trabalha em casa de show, né, é muito importante saber para determinar a potência e o posicionamento das caixas de som, por exemplo. E como que o som chega aos nossos ouvidos? A gente entendeu as classificações das ondas, as principais características, mas como que a gente ouve? Ou quando um sino toca, o som que ouvimos não é produzido por esses objetos diretamente, mas por suas vibrações. Essas vibrações produzem ondas sonoras que se deslocam pelo ar até nossos ouvidos. Nos ouvidos, elas se transformam nas sensações de som que estamos acostumados a ouvir. Quando um alto-falante é ativado, os movimentos das suas membranas são transmitidas para as moléculas de ar que estão em contato com ele. Elas se movem e provocam uma espécie de reação em cadeia, na qual deslocam as moléculas que estão à sua volta. Assim, formam-se ondas sonoras que são transmitidas em todas as direções. Legal, né, gente? Olha só o próximo. Então, quando você ouve um som, é uma vibração num objeto que se propagou para o ar até chegar no seu ouvido. Mas e dentro do seu ouvido? Como é que acontece? Hoje vamos aprender como o ouvido funciona. Os sons são vibrações de ar que produzem ondas. Elas entram no pavilhão auditivo e depois passam pelo canal auditivo.
Logo, as ondas chegam até o tímpano, uma membrana que parece um tambor e vibra com a chegada do som. Os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, estão conectados ao tímpano. São os 3 menores ossos do corpo. Com a vibração do tímpano, os ossinhos se movem e enviam ondas para a cóclea. Parece um caracol. A cóclea transforma essas ondas em sinais elétricos e as envia para o cérebro através do nervo auditivo. No cérebro, estes sinais são percebidos como sons que podem ser reconhecidos e compreendidos. Por exemplo, reconhecemos o som da ambulância e interpretamos este som como uma situação alarmante. Bem legal, né, gente? Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui. Hoje vamos aprender como o ouvido funciona. Ó, vocês estão vendo que aqui, junto à cóclea, a gente tem uns canais que são semicírculos, né? São 3, um apontado para cima e para baixo, outro para frente e para trás e outro nas laterais, para um lado e para o outro. Esses 3 canais são preenchidos por um fluido, assim como uma bolha de nível que o pedreiro usa, né? E a gente sabe que o ouvido está relacionado, além da audição, com o equilíbrio também. E esse deslocamento da bolha dentro dos canais semicirculares é que dão essa noção de equilíbrio, essa noção de lateralidade no nosso corpo, né? Mesmo com os olhos fechados, se você estiver num pé só, você é capaz de manter o equilíbrio, porque essas bolhas continuam atuando no seu labirinto, que é essa região. Quando ela tem uma disfunção, uma inflamação, a gente tem a labirintite e o equilíbrio fica prejudicado. Mas isso é só uma curiosidade. Assim como a gente tem uma faixa de luz que nossos olhos são capazes de enxergar e outras que não, o som também. Nossos ouvidos não são capazes de ouvir qualquer tipo de som. Entre todos os sons que existem, nosso ouvido capta só uma faixa que vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Esse é o som audível. O que está abaixo de 20 Hz para a gente são os infrassons. Nossos ouvidos não são capazes de detectar, mas ouvidos de baleia sim. Acima dos 20.000 Hz a gente também não ouve, mas a gente tem os ultrassons, que outros animais são capazes de distinguir, como os morcegos. Então, a gente vê que na natureza o universo é percebido de maneira diferente por outros seres. Olha só, o nosso ouvido capta sons na frequência de 20 a 20.000 Hz. Cachorro vai até 50.000 Hz. Os cães ouvem sons um pouco mais baixos que a gente e outros muito mais altos. Morcego vai de 1.000 Hz a 120.000 Hz e os golfinhos até 150.000 Hz. Muito legal, né? Eles escutam mais do que 7 vezes mais do que a gente, os golfinhos. E aqui tem um desenho que representa bem os espectros de audição de cada ser. Nós, humanos, está aqui, ó, na faixa de 20 a 20.000 Hz, né? Aqui está representado como 30 Hz e 18 kHz, 18.000 Hz. Agora, o que está acima de 18.000 Hz está aqui nesse pintado aqui de roxo. Aí está o morcego, o golfinho, insetos, né, o desenho da barata, até rato, até mamíferos como o rato. Ouvem ultrassons que a gente não escuta. Agora, elefante, répteis como jacaré, baleia, são capazes de ouvirem infrassons que nossos ouvidos não captam. Agora, explicando características do som, antes de falar das luzes, quando você fala, esse som está muito alto, ou baixa o som, isso é uma maneira errada de se falar sobre som. Porque quando a gente fala que um som é alto ou baixo, a gente está falando de intensidade desse som, né? Então, se você fala que um som é alto, ele é agudo, ele é fininho. Se você fala que o som tá baixo, ele tá, na verdade, é grave. Ó, certo? Então isso é uma característica fisiológica do som. Quando você fala de volume, você está falando disso, se o som é fino ou se ele é grave.
Agora, quando você quer falar de altura mesmo, no sentido de volume, aí sim, você está mudando a amplitude do som. Perceba que as ondas aqui, ó, tudo tem a mesma frequência, coincidem as cristas e os vales aqui das duas ondas. Mas uma tem uma amplitude muito maior. Quando você aumenta o volume, se você olhar no gráfico do som, você está aumentando a amplitude. Quando você torna o som mais agudo ou mais grave, você está mudando a frequência. O som mais agudo tem uma frequência maior. A terceira característica fisiológica do som é o timbre. O timbre não tem a ver com a frequência nem com a amplitude do som, mas tem a ver com a fonte. É a assinatura da fonte, é como se fosse a impressão digital. Se eu reproduzir um som com a mesma amplitude e frequência, seja por uma corneta, ou por uma sirene, ou pela minha fala, eu vou conseguir diferenciar que aquele som veio da minha fala, de uma corneta, de uma sirene, né? Você vê diferentes instrumentos musicais têm as mesmas notas, tem ah, ondas produzidas com a mesma frequência e amplitude, mas você percebe o que é som de um violino, de um violão, de um cavaquinho. O que diferencia isso é o timbre, tá? Agora falando em ondas de rádio, o que significa AM e FM? AM é amplitude modulada e FM é a frequência modulada. A amplitude é a frequência das ondas sonoras. Você viu ali na outra animação que a gente tem numa onda sonora regiões de compressão das partículas e regiões de rarefação das partículas. Comparando com uma onda de uma corda, as regiões de compressão é como se fossem as cristas da onda, e as regiões de rarefação como se fossem os vales da onda. Quando você altera uma dessas propriedades, ou a amplitude ou a frequência, você está modulando a onda. Olha só, aqui é uma onda AM, ela tem a amplitude modulada. Perceba que a frequência é a mesma, mas a amplitude muda. E essa onda de amplitude modulada tem uma vantagem. Elas conseguem contornar obstáculos e a emissão delas vai até uma distância muito maior do que as ondas de FM. Só que quando a gente modula a frequência, o sinal fica mais limpo, né? É um som melhor de se ouvir, só que ele tem um menor alcance. Essa é a desvantagem, tá? Diferenciando aí a modelação das ondas de rádio em AM ou FM. Agora um exercício para vocês. Se uma fonte emite 3.600 ondas por minuto, com comprimento de onda igual a 10 metros, qual a velocidade com que essa onda se propaga? Lembra da fórmula vi, lambi, fugi. Então, qual é a velocidade? Ele quer saber o V. Aqui, ó, V. O V eu não sei, mas eu sei o comprimento da onda, que é o lambda. O comprimento da onda é 10 metros. E a frequência? São 3.600 ondas por minuto. Só que você não pode esquecer que o Hertz é onda por segundo. Então você precisa transformar essas 3.600 ondas por minuto em ondas por segundo. Como em um minuto a gente tem 60 segundos, você dividindo 3.600 por 60, você vai ter a quantidade de ondas por segundo, que é o Hertz, né? Então, multiplicando 10, é o comprimento da onda, por 60, que é a frequência, 10 vezes 60, 600 metros por segundo é a velocidade com que essa onda se propaga. Olha um outro exercício. Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e recebe o eco um segundo depois. Se a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância aproximada de. Então, ó, o cara está na frente de uma parede, ele bate palma e ouve o eco um segundo depois. Sabendo que o som tem velocidade de 340 metros por segundo, que distância o muro está dessa pessoa que está batendo palma? Não se esqueçam que quando você ouve o eco, o som percorreu uma distância até o anteparo, até o obstáculo, e outra distância igual de volta até seu ouvido.
tá? Então, vamos ver que grandezas a gente tem. A gente tem o tempo, que é 1 segundo depois, tem a velocidade e ele quer saber a distância. Pô, mas isso aí é a fórmula de velocidade. Velocidade é igual a variação na distância pela variação do tempo, né? Então é isso que a gente vai usar, ΔS sobre ΔT. Então vamos lá. Qual é a velocidade? A velocidade é de 340 metros por segundo. O problema te deu isso. Qual que é o ΔS, a variação do espaço, a distância? É isso que a gente quer saber. Qual é o tempo? O tempo é de 1 segundo, tá? Só que, das duas, uma, gente. Ou você considera que a distância percorrida é o dobro, porque o som vai e volta, ou você considera que o som percorreu o dobro, né? Se o som foi emitido e voltou 1 segundo depois, significa que ele levou meio segundo para ir, meio segundo para voltar, tá? E aí, aplicando a fórmula, você vai chegar em 170 metros, que é a resposta do exercício. Bom, como que as ondas se comportam transportando energia, mas não transportando matéria? Deixa eu ver se eu consigo acelerar esse vídeo. Ai. Olha lá. O cara aplica um sinal que vai ser transmitido ao longo da corda. A corda não vai para frente e para trás, mas a onda vai. Entende? Então não tem transporte de matéria, mas tem transporte de energia. A energia que ele colocou na corda quando ele balançou ela está sendo transmitida por toda a corda. Olha numa onda tridimensional como acontece a propagação da onda. Viu que as partículas retornam ao mesmo lugar, elas não foram para frente e para trás. Agora olha que curioso. A onda vai e uma parte dela volta. Se a ponta de uma corda, por exemplo, está presa, essa onda volta por baixo. A onda é refletida. Curioso, né? E se as pessoas estão segurando a corda, cada um numa ponta, e cada um faz uma onda, o que acontece? Aí depende. Se a crista de uma onda encontra o vale da outra, vai ter um ponto em que essas energias se anulam. E aquele ponto a corda não sai do lugar. Mas se uma crista encontra com outra crista, aí elas vão se somar e a amplitude dobra. Viu que legal? Olha aqui um outro experimento. Para entendermos mais sobre as ondas estacionárias, usaremos uma mola helicoidal de aço comprida, também conhecida como mola Slink. A mola Slink, quando esticada sobre uma mesa lisa, pode ilustrar a propagação de ondas e a formação de ondas estacionárias, que são aquelas formadas por meio da interferência de ondas se propagando em sentidos contrários. Se gerarmos uma onda na mola, ela se propagará em um sentido, e ao ser refletida, retornará em sentido contrário. Podemos ainda movimentar a mola de modo que a onda gerada encontre uma outra onda, provocando interferência entre elas. Nas regiões onde ocorrem interferências construtivas, se formarão ventres, que são os pontos onde a mola vibra mais. Já onde ocorrem interferências destrutivas, se formarão os nós, que são os pontos onde a mola praticamente não vibra. Onde a mola parece estar parada.
Conforme ele aumenta a frequência, ele forma mais nós e mais ventres. Ele aumenta a frequência da onda, mas cada onda formada vai ter um menor comprimento, percebe? O tamanho da mola é o mesmo. Quanto mais ele Podemos aumenta a ainda frequência, diminuir a frequência de vibração, diminui fazendo com o que o tamanho. comprimento da onda estacionária aumente. Da mesma maneira, se aumentarmos a frequência de vibração, podemos ver que o comprimento de onda da onda estacionária diminui. Assim, quanto maior a frequência de oscilação, menor será o comprimento de onda e mais nós e ventres serão formados. Legal, pessoal? Olha aqui, um outro modelo que mostra aquele experimento. Se você tem uma corda amarrada nas duas pontas, né? No caso ali, uma estava segurada pela mão do pesquisador. Se você aumenta a frequência, diminui o tamanho da onda. E aí você gera nós. O nó é o ponto onde a onda praticamente nem se movimenta, né? Quando você tem interferência de ondas. Em outros pontos, ela aumenta. E quanto mais energia você põe, mais ondas você forma, só que menor o comprimento delas, né? Então você aumenta a frequência, mas diminui o tamanho da onda. É isso por enquanto, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Um abraço e tchau!